Aleluia, aleluia. Você concorda que a mensagem da cruz é a mensagem que mais influenciou a história da humanidade em todos os tempos? Alguém já te influenciou? Você consegue pensar em alguém que tenha tido uma influência muito grande em você? Positiva, negativa? Fala para a pessoa do lado aí rapidinho, ó. Dá o nome dela, foi fulano de tal. Alguém que te influenciou. O que mais te marcou que ela fez? Ou como ela era, como ela falava? Conversa aí. Normalmente, acho que você vai concordar comigo, quem mais nos influencia, provavelmente quem mais te influenciou, foi alguém muito chegado, certo? Um pai, uma mãe, um irmão, um melhor amigo. E a gente é influenciado pelas pessoas que a gente está mais perto. Eu quero te perguntar uma coisa, se você concorda comigo em algumas frases que eu vou falar aqui. Me ajudem. Filho de peixe. Concorda? Filho de crente. Crentinho, não. Uns dizem que crentino é. Mas não vou falar. Filho de bandido é bandidinho? A fruta cai longe, a fruta não cai longe da onde? Do pé. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre influência. E a gente vai lá para 2 Reis 18. E a gente vai ver a vida de alguém que tinha tudo para ser mal influenciado, mas decidiu outra coisa. 2 Reis, se você está comigo aí no seu celular, no seu dispositivo, na sua Bíblia, eu gosto de ouvir o tic, 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 né? 2 Reis 18, versículo 1 até o 7. Diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, rei de Judá, começou a reinar. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Que nós estamos aqui falando do tempo do reino dividido, onde nós tínhamos Israel e Judá. Tínhamos o norte, tínhamos o sul. Tá? Então, o rei de Judá começou a reinar. Versículo 2. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Senhor agora nos ajude a entender a Tua palavra, a aplicá-la aos nossos corações e que ao sair daqui possamos levar a Tua palavra à ação, Pai. Eu peço que o Senhor me use, Deus, apesar de mim, e que essa palavra possa frutificar nos nossos corações e mentes. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, a gente precisa entender um pouquinho as datas aqui, tá? 3º ano do reinado de Oséias, a Bíblia diz, né? O texto diz. Era mais ou menos não, era 729 antes de Cristo. Nesse ano, quem era o rei regente era Acás.
Não era Ezequias ainda. Ezequias, então, ele se torna um corregente quando ele tinha apenas 11 anos. Então, a gente precisa imaginar aqui, entender que por 14 anos da vida de Ezequias, ele foi um vice-rei, um corregente. Por esses 14 anos, Ezequias experimentou um reinado corrupto, um reinado imoral do seu pai, como rei e pai, que era alguém longe de Deus, que era alguém que era amigo dos impérios pagãos e idólatras. Então Ezequias, aos 25 anos, ainda muito jovem, ele assume o posto do pai dele, como rei de Judá, e ali ele reina por mais 29 anos. Queridos, Ezequias tinha uma herança familiar e cultural muito ímpia e muito idólatra. O texto inicia com uma informação muito importante. Olha como que ele inicia. Ele diz assim: Ezequias, filho de Acás. Quem era Acás? Você sabe quem era Acás? Olha só, vamos dar uma olhadinha lá em 2 Reis, no capítulo 16, do 2 a 4, fala um pouquinho sobre ele. Olha o que é Acás, eu vou ali a partir da terceira linha, diz assim, ó: ao contrário de Davi, seu predecessor, Acás, né, não fez o que o Senhor Deus aprova. Olha o que ele fez. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Acás sacrificou o próprio filho a deuses falsos. Baita pai, hein? Ele confiava mais em amuletos do que no Deus verdadeiro. Quando Israel e a Síria se juntam forças para atacar Judá, o rei Acás ali, então, ele tem uma excelente oportunidade para se arrepender. Mas quando só que, ao invés disso, ele em vez de se arrepender, ele tira coisas preciosas do templo de Deus, artefatos preciosos do templo de Deus em Jerusalém, para pagar tributo a um rei pagão e pedir a sua proteção. Faz sentido? Ele tinha Deus do lado dele, mas ele preferiu pedir a proteção de um rei pagão. Acás viu um altar sendo usado pelos sírios, povo pagão, e mandou colocar uma réplica desse altar dentro do templo de Deus em Jerusalém. Acás, corrompeu a religião de Israel. O rei Acás, ele estava tão influenciado pela cultura de outros povos, que ele acabou fazendo aquilo que para aqueles povos era perfeitamente normal e aceitável. Essa era a realidade de Ezequias, filho do rei Acás. Ele cresceu vendo esse tipo de atitude, vendo o seu pai reinar. Você pode imaginar ter um pai que constantemente estava flertando com o mal, com o ímpio, e certamente tentando ensinar isso, influenciando Ezequias para o mal. Eu posso imaginar Ezequias no alto dos seus 12 anos, certo? Já há 1 ano como corregente do reino, chegando em casa, na sua moradia real, e encontrando lá umas mulheres mal vestidas, esquisitas, prostitutas cultuais. E aí o pai Acás chega: filho, chega aqui, meu filho, eu quero te apresentar essa moça tão bonita. Ela vai te fazer tão feliz, meu filho. Afinal de contas, você também é rei. E aliás, já tem 12 anos. Está na hora. Eu posso imaginar
o povo, daqueles que amavam a Deus, falando de Ezequias, alguma coisa do tipo, ai, pobre rapazinho, esse não vai dar em nada, certamente vai ser o quê? Vai ser um acaizinho. Tenho muita pena desse menino, afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto. Sabe, queridos, às vezes a cultura determina como nós respondemos às situações, certo? Eu estou precisando de dinheiro, muito. O que eu faço? Logo eu preciso então pensar em como ganhar dinheiro. De maneira rápida, fácil, sem muito esforço. E se alguém se der mal com essa história, tudo bem, fazer o quê? O mundo é dos espertos. É por isso que, mesmo sendo cristão, você ainda faz aquela fezinha de fim de ano na Mega Sena acumulada. Não, mas veja bem, quem sabe ajuda, né? É por isso que, mesmo sendo cristão, talvez alguns de vocês, alguns de nós aqui fazem baladinha gospel para o aniversário dos nossos filhos, porque afinal de contas ele já tem 12 anos. Alguns de nós aqui gastamos mais tempo e dinheiro com os happy hour para beber com os amigos, porque afinal de contas eu preciso mostrar que eu não sou um crente esquisitão. É por isso que alguns de nós aqui leem a Bíblia como se ela fosse, na verdade, um livro de adivinhação. Um horóscopo gospel, sabe? Eu vou fazer aqui o meu devocional. Daí eu pego a Bíblia, abro em qualquer lugar e pum. Né? Olha, e se você acha Jeremias lá dizendo que sou eu que sei os planos que tenho para você, viu, Deus é bom. Isso é misticismo. Vivemos em um tempo de misticismo maior do que de crescimento na palavra de Deus. É mais fácil esperar uma palavra. Um pastor vai me trazer uma palavra. É mais fácil esperar um profeta aparecer. Ou um sentimento fluir no coração. Ai, Deus vai me falar por sonho. Uma voz sobrenatural do além. Do que orar. Do que ler a palavra de Deus. Do que colocar a cabeça para funcionar e entender o que Deus quer. Você percebe? Nós também somos fruto da nossa cultura. Sabe, queridos, algo que me preocupa é que a nossa cosmovisão, a forma como nós olhamos o mundo, ela está cada vez mais pagã do que cristã. Se você casou há mais de 10 anos, talvez como eu já tenha percebido alguns conceitos diferentes. Por exemplo, na cerimônia de casamento. Não muito tempo atrás, a cerimônia de casamento era um culto. Era um culto de uma celebração, um momento de fazer votos, de fazer aliança. Infelizmente, hoje, em nome da tal contemporaneidade, nós vemos casamentos onde o mais importante é a festa, é o bailão, é com bebida alcoólica, com muita dança e alegria. Isso tudo, lógico, depois de uma rápida cerimônia, certo? Aliás, que nem precisa mais ser pastor para fazer essa cerimônia. Os padrinhos. Os padrinhos eram para ser aquelas pessoas mais velhas que podem servir de referência, que te ajudam a aconselhar quando você está com dificuldade. Não é mais agora o padrinho, os meus melhores amigos. A propósito, não sei se você sabe disso, mas tem que dar presente para os padrinhos, tá? Não são os padrinhos mais que dão presente. A ideia de culto, de celebração, ela está se perdendo, ou já se perdeu em algum lugar entre o relativismo e a cultura de tolerância. Queridos, eu não vim aqui para bater em ninguém.
Eu não estou com ninguém em mente. Eu quero hoje só demonstrar que existe uma forte desconstrução de muito daquilo que nós cremos, que acreditamos e fizemos por muitos e muitos anos. Queridos, uma cosmovisão ímpia, influenciando a cultura cristã. Não é só a cultura. Nós poderíamos falar aqui também de outras coisas, da escola, da mídia, do governo e até mesmo, ou principalmente, das famílias. Talvez os seus pais não sejam tão ruins, tão ímpios, quanto Acás foi, o pai de Ezequias. Porém, você se sente sim abandonado, você se sente não amado pelos seus pais. Talvez os seus pais ou parentes mais próximos não sejam tão idólatras e ímpios quanto os pais de Ezequias foram. Mas quem sabe você está aqui hoje e você é o único cristão na sua família. Talvez a influência maior em sua vida seja uma influência ímpia. Talvez você esteja aqui porque hoje você está lutando para se livrar da culpa de um abuso que você passou quando era jovem ou quando era criança. Ou tentando se livrar da herança ímpia que recebeu dos seus próprios pais. Talvez você tenha sido ferido por líderes espirituais. Talvez você leva na sua personalidade traços herdados de um pai alcoólatra, de um pai abusador, de uma mãe idólatra, ou de um melhor amigo que te influenciou de maneira negativa a vida toda. Queridos, assim é o mundo em que nós vivemos. Assim também era o mundo que Ezequias, filho de Acás, viveu. Contudo, assim como Ezequias, nós temos uma opção. Que tal deixar Ezequias influenciar a nossa vida em vez de Acás? Olha comigo o que o texto diz novamente. Lá no versículo 2 diz assim: ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Quantos aqui têm menos de 25 anos? Poucos. Imagina, Ezequias começou a reinar com 25 anos, jovem, né? Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Está vendo toda... Eu falei no primeiro culto a palavra esquisitice, o pastor Mateus não gostou. Então eu vou usar essa decoração diferente que a gente vê aqui. Eu falei que eu não ia falar que eu falei esquisitice, tá? Então eu não falei. Lá fora, vocês viram o carro? Por quê? Vocês acham que esse povo da IBB é tudo doido? Os jovens estão dominando. É isso? Nós não temos esse tipo de coisa, um mês da juventude, porque nós queremos simplesmente ceder ao que os jovens querem. É porque nós acreditamos neles. É porque nós vemos que os jovens podem transformar esse mundo. Ezequias é prova disso. Olha lá o que diz o versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E então o texto começa a listar algumas das coisas que Ezequias fez, não todas. Olha só o versículo 4, ele removeu os altares idólatras. Pergunta de EBD, quem que colocou os altares idólatras lá? O pai dele. Quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Dá até o nome dela, que era chamada Neustã. Queridos, Ezequias foi intolerante com a idolatria. E você? Ezequias não aceitou nem mesmo a serpente de bronze que Moisés havia feito para o bem do povo. Nós lemos isso lá em Números 21,
Você talvez lembre, talvez não, lá enquanto o povo estava no deserto, o que acontece? Eles começam a murmurar, começam a reclamar de Deus, começam a murmurar, reclamar de Moisés. Então o Senhor, Ele envia cobras, serpentes, milhares delas que picam o povo, e o povo começa a morrer. Então o povo vai até Moisés e pede que ele peça a Deus para tirar essas serpentes daqui. Então Moisés, ele consulta o Senhor, e o Senhor manda ele fazer o seguinte, ele diz, faça uma serpente de bronze. Essa serpente, cada um que for picado por uma serpente, cada um por uma cobra, que olhar para essa serpente de bronze, vai viver. Essa serpente, queridos, era um símbolo do que o Messias viria para fazer. Curar o povo da consequência do quê? Do pecado. Muito didático isso, não é? Isso é algo bom, certo? Mas essa serpente havia se tornado uma espécie de fetiche religioso, um ídolo. O que nós podemos concluir então? É que mesmo algo bom, criado por Deus, como talvez comida, como sexo, pode se tornar idolatria. Era isso que estava acontecendo aqui. Porém, queridos, a boa notícia desse texto é que Ezequias, diz o texto, apegou-se a Deus. Ele confiou em Deus e não aceitou a idolatria. Por causa disso, ele foi usado para influenciar uma nação inteira. E não só a nação, nós estamos aqui 2.800 anos depois, lendo aquilo que ele fez. Olha comigo o que o texto diz novamente, ele diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele apegou-se ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ezequias confiava no Senhor. Sabe que essa palavra ali, apegou-se, ela é muito interessante. Ela tem um sentido de agarrar, de permanecer. Ela traz uma ideia de uma colisão. Algo que bateu, colidiu com tal força que grudou ali para sempre. Ou seja, colidiu com o Senhor Jesus. É isso que Ezequias fez, ele agarrou-se a Deus. Nós vemos que ele apegou-se, mas também que ele confiava em Deus. E o texto continua e diz no versículo 7, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Tudo que Ezequias fazia era abençoado por Deus. Por quê? Porque ele olhava o horóscopo gospel dele? Porque ele se apegou, porque ele confiou. O Senhor estava com Ezequias em tudo o que ele fazia. E assim como com Ezequias, nós devemos e podemos nos apegar a Deus e confiar nele. Isso não é maravilhoso saber? Ezequias se apegou a Deus de tal maneira que lá em 2 Reis, no capítulo 20, nós lemos a história de quando ele fica doente e a ponto de morrer. E Isaías vai lá e fala, você vai morrer. E aí Ezequias faz o quê? Ele vai e ora, chorando amargamente. Ele pede que Deus mude isso. E o que acontece? Deus concede mais 15 anos de vida a Ezequias. Em nossa vida, queridos, isso também é verdade. Um relacionamento profundo com o Senhor terá sempre pelo menos 2 resultados. Número 1, você vai ser intolerante à idolatria.
Você não vai aceitar isso na sua casa. Número 2, a boa mão do Senhor estará sobre nós, amém? Se a boa mão do Senhor estiver sobre nós, queridos, eu tenho certeza que é você que vai influenciar a sociedade e não vai ser influenciado por ela. Um famoso teólogo holandês disse algo que por muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente sabe, mas a gente esquece disso. Ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não afirme, é meu. Você entende isso? Não existe 1 centímetro, não existe 1 milímetro desse universo todo que não pertença a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma que nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos que ele é o cabeça. E ainda, Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Romanos 11. Coisa linda saber isso. Se Deus é soberano em todas as coisas, você concorda com isso? Nós, como discípulos dele, devemos ser ativos em cada uma das esferas onde Cristo já é soberano. O fundador da Jocum, Loren Cunningham, acho que é esse o nome, ele fala de 7 áreas de influência onde os cristãos devem ser ativos. Queridos, eu não estou aqui falando de teologia da prosperidade, tá? Eu não estou aqui falando da teologia dos 7 montes que os cristãos têm que conquistar. Não é disso. Eu estou falando aqui de que, como igreja de Cristo, nós somos capacitados e encorajados a demonstrar nessa dimensão terrena que onde nós vivemos, o que já é realidade em uma dimensão espiritual e escatológica. Espiritualmente, porque não existe nada nesse mundo que não aconteça sem a permissão de Deus. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Mas também no sentido escatológico, ou seja, que tem a ver com o futuro, porque não existe nada debaixo desse céu que, mesmo parecendo estar sob o domínio de Satanás, a própria Bíblia diz, né, que esse mundo jaz no maligno, mas não existe nada que possa estar parecendo estar sob o domínio de Satanás, que no futuro não será de fato e de direito pertencente ao Rei dos Reis. Sendo assim, como irmãos mais novos desse soberano Senhor, nós podemos e devemos agir para influenciar essas esferas aonde Jesus já é soberano. Eu quero passar com vocês aqui rapidamente as 7 áreas, essas 7 áreas de influência. Okay? Em primeiro lugar, nós temos a família. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui hoje e você não é uma influência positiva no seu lar, provavelmente você está mais para Acás do que para Ezequias. A segunda área é a religião, a igreja. A segunda área de influência é essa área da igreja, da religiosidade. Você como alguém que ama Jesus, ama a igreja, certo? Você ama Jesus? Você ama a igreja?
Se não for esse o seu caso, talvez você não ame a Jesus. Sabe como que o Charles Spurgeon falou isso? Ele disse dessa forma: a fé que não leva você para a igreja, provavelmente não levará você para o céu. A fé que não te traz para a igreja, possivelmente não te levará para o céu. Em terceiro lugar, nós temos aqui a educação, as escolas. Quem você acha que está mais influenciando as escolas hoje? Somos nós, a igreja? Ou é o governo, mídia, outras esferas, uma cultura ímpia? Nossas escolas em geral, elas têm mais cara de Acás ou de Ezequias? De uma sociedade ímpia ou de uma comunidade cristã? Queridos, a quarta área é importantíssima: o governo, política. Nós temos falado sobre política mais do que nunca, certo? Concorda com isso? Só que são poucos aqueles que decidem dedicar as suas vidas para influenciar essa esfera. Queridos, você sabia que todo domingo, às 17h45, nós temos uma classe aberta de EBD, que tem sido fantástica. Nós temos tido palestrantes assim de altíssimo nível. Nos próximos 2 domingos, hoje e no próximo domingo, nós teremos o pastor Igor Shimura falando, adivinha do quê? Política. O cristão e a política. Aproveite essa oportunidade. Tenho certeza que vai ser bênção. 17h45, chega aqui 17h30, a gente bate papo. E aí a gente vai conversar sobre isso. Precisamos influenciar mais. A quinta área é a mídia. Provavelmente é a esfera de maior influência nas massas hoje, concorda? Infelizmente, somos ainda bebês no que diz respeito a influenciar as mídias. Se você é um jornalista, se você trabalha com marketing, se você trabalha com comunicação, mídia social, queridos, o reino de Deus conta com você para fazer uma diferença. Uma outra área de influência muito importante é algo que a maioria de nós aqui até curte, mas não entende a oportunidade e o poder de influenciar através dela. São as artes, incluindo aí o entretenimento, os esportes. Queridos, a nossa igreja, ela tem se envolvido nessa área. Nós temos tido musicais muito legais, eventos, um ministério de esporte, o próprio ministério Incluir, e que tem crescido muito. Glória a Deus por isso, certo? Amém? Glória a Deus. A sétima área. A sétima área contempla os negócios, o comércio, a ciência, a tecnologia. É para você que é empresário. Nosso país é uma potência em todos esses campos. Nós precisamos de gente séria, que ame essas áreas, mas que ame ainda mais o Senhor Jesus. Em qual dessas áreas você pode se tornar um verdadeiro influencer? Um Ezequias? Em qual área você pode exercer o papel que Ezequias exerceu há tantos anos atrás, de influenciar? A grande qualidade de Ezequias era que ele confiava no Senhor. Ele foi o maior de todos os reis do Reino do Sul, e por causa disso, ele influenciou uma nação. Ao contrário de outros muitos reis, ele não apostatou.
mas ele obedeceu fielmente à aliança mosaica. Como resultado, o Senhor estava com ele e o abençoou com grande sucesso em tudo que ele empreendeu. Eu quero fazer uma pergunta importante aqui para você essa manhã. Você está disposto a confiar em Deus como Ezequias confiou? Apesar de tudo que ele viveu ou experimentou, qual é o tipo de influência que determinará a sua conduta? Eu creio que para muitos hoje aqui, hoje é dia de orar, de pedir a Deus, de orar dizendo algo mais ou menos assim para Deus: Senhor, eu decido que eu vou confiar em Ti, apesar de toda influência externa, de toda influência negativa que eu tive na minha família, de toda a influência negativa que eu tenho no meu trabalho. Eu vou confiar em Ti, apesar da influência externa. Talvez a sua oração hoje tenha a ver com a sua postura diante de uma sociedade que é líquida, de uma sociedade que é relativa, de uma sociedade que é dominada por uma cultura pagã. Se for esse o seu desejo, você pode orar algo mais ou menos assim: hoje, Senhor, eu decido que serei um Ezequias em minha área de influência. Através de uma lente bíblica, Senhor, eu vou buscar fazer diferença aonde eu estiver. Eu procurarei saber mais e me aprofundarei, sempre buscando com excelência, para que assim eu possa influenciar minha sociedade. Essa é a sua oração? Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero terminar com um convite para você que talvez ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, que não somente tem vivido essa influência negativa do mundo, mas que ainda não começou a caminhar com Jesus. Hoje talvez você não quer sair daqui sem fazer isso. Você quer orar: Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Se é isso que você quer fazer, você pode orar nesse momento. Você pode dizer algo mais ou menos assim, no silêncio do teu coração, com a tua cabeça baixa, com o teu olho fechado. Diga assim para Ele: Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso que sou pecador, mas que creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para pagar o preço do meu pecado. Eu creio em Ti e peço que sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Ainda de cabeças baixas, você fez alguma dessas orações? Levante uma das mãos para que eu possa ver e me alegrar com você. Você deseja confiar em Deus como Ezequias e ser uma influência positiva na sociedade? Essa é a sua oração? Levanta a sua mão bem alto para eu poder ver. Diga assim: pastor, amém, que legal, aqui na frente. Eu estou orando assim, eu quero ser uma influência. Muito bom, Deus abençoe lá, glória a Deus. Você está entregando a sua vida a Jesus hoje? Você fez essa oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Essa foi sua oração? Levanta sua mão bem alto para eu poder ver. Eu quero me alegrar com você. Alguém aqui orou dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero que Ele seja o meu Salvador.
Legal, já vi lá no fundo. Amém, aqui no canto, meu canto direito aqui, esquerdo. Glória a Deus. Aqui na frente também, glória a Deus. Essa é a sua decisão hoje? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu cansei de tentar ser soberano. Eu quero terminar com uma última oportunidade. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar, e eu quero dar a oportunidade de você manifestar essa tua decisão publicamente. Pode ficar de pé. E enquanto nós cantamos aqui, nós teremos pastores aqui, líderes, conselheiros. Você que tomou uma decisão dizendo, eu entreguei a minha vida para Jesus hoje. Enquanto nós cantamos, chega aqui na frente, eu quero te dar um abraço, eu quero orar com você. A gente tem pessoas dispostas a isso. Se você tomou uma decisão de eu quero fazer diferença na minha área, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para caminhar comigo, para me discipular, chega aqui na frente, conversa conosco, fala qual foi a tua decisão. Nós queremos caminhar contigo. Chega aqui se essa é a tua decisão. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Pode chegar aqui. Pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga o cordeiro que se entregou. Ele vem. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é soberano sobre tudo que existe, Pai. O Senhor é soberano sobre a nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para dizer que queremos ser influenciadores, não influenciados, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para pedir a Tua capacitação, Senhor. Nós damos toda a glória, toda a honra ao Teu nome e pedimos, Deus, que o Senhor nos enche e que ao sairmos daqui hoje, possamos sair com uma cosmovisão diferente de alguém que existe para fazer diferença nesse mundo, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.